ser Vasco é tudo, entendeu? Literalmente é tudo. Ser Vasco é como se a equipe, o clube fosse um parente seu, que às vezes você briga, às vezes você tá chateado, às vezes você tá pé da vida com ele, só que o amor, a paixão vai continuar e vai acabar aumentando, independente do que aconteça. Acho que ser Vasco é isso, ser Vasco é ter um parente, basicamente. Um jogo que marca o drama do Clube de Regatas Vasco da Gama, uma das instituições mais expressivas do esporte brasileiro, lutando para escapar do rebaixamento. Quando o Vasco cai, o meu choro é de uma perturbação tremenda por eu não ter resposta, eu não sabia o porquê o Vasco caiu, entendeu? Era muito mais sentimento do que razão e racionalidade, não tinha. Era muito, caraca, por que o Vasco caiu? Por que o Vasco caiu? Por quê? Por quê? Por quê? Eram muitos porquês e poucas certezas, entendeu? Dentre essas poucas certezas, havia uma. Nada daquilo era culpa do animal. Tocou a bola para o Matheus, clareou, pé esquerdo, bateu a arma e voltou no Edmundo. Gol! Chute do Matheus de canhota, a defesa do Arley. Edmundo pega de primeira, com toda a categoria, que é uma marca registrada dele, Edmundo. 11º no Campeonato Brasileiro do Edmundo. 133 gols com a camisa do Vasco da Gama. É claro que numa administração Eurico Miranda, em 2007, um posicionamento do Romário a favor da contratação de qualquer jogador na época seria vista com bons olhos pelo Eurico, ainda mais um jogador como o Edmundo. A primeira pessoa que falou do meu nome para retornar ao Vasco foi o Romário. Assim, o Edmundo é disparado o melhor jogador. Disparado, tipo assim, anos-luz melhor jogador. Aquele lance dele ir por gol é uma coisa assim que você vê que ele bota o Vasco à frente dele, cara. É incrível. Porque, por exemplo, se você é um craque renovado, você já não precisa provar mais. O Edmundo não precisava provar mais nada para ninguém. Mas mesmo assim, ele bota a camisa de goleiro, vai pro gol e tenta salvar o Vasco. É uma bola enfiada pro Guilherme, né? Que o Guilherme entra na área, o Thiago sai do gol, faz o pênalti e é expulso, né? Aí fica meio que uma indefinição de quem ia agarrar e o Edmundo vai, bate no peito e fala que ele ia pro gol. Então, assim, como torcedor, você olha pro seu maior ídolo, aquele cara que fez o gol contra o Manchester, o cara que destruiu o 97. E você olha que o cara se rendeu aí pro gol, botou a luva, botou o uniforme que dava 2 dele e foi pro gol. E você olha no semblante do olhar dele que ele não estava confortável com aquilo. Aquilo para ele é, sim, botar o Vasco acima de qualquer coisa. Acima até dele mesmo. Momento inusitado em São Januário. Guilherme contra Edmundo. É isso mesmo, Edmundo é o goleiro do Vasco. Guilherme com paradinha, bateu! Gol! Naquele ano, ele botou o Vasco à frente da história dele muitas vezes. Isso é muito gratificante, cara. É de se apegar mesmo a tudo que ele fez e tudo que ele fez naquele ano em específico.
Então, assim, eu na época eu fiquei muito feliz, cara, assim, mesmo que o jogo saiu derrotado, mas a felicidade de ver meu ídolo botando a cara para defender a instituição é algo assim que eu não consigo hoje expressar com palavras, qual é o sentimento, mas é algo grandioso. Eu acho que é acima do amor, é acima da gratificação. Eu acho que é algo que fica marcado eternamente, mesmo que muitos queiram ignorar e não lembrar, mas eu acho que é um momento da história do Vasco que jamais será esquecido ou apagado. É muito sofrimento, né, Edmundo? Pô, a gente é roubado tudo quanto é lugar, cara. A gente não merece isso não, cara. A gente chega aqui, treina todo dia, de manhã e de tarde. Pô, isso é muito humilhante pra mim, cara. Como é que você tá se sentindo nesse momento? Nada. Tô feliz só, eu não tô chorando de tristeza, não. Eu tô chorando porque a gente tem uma torcida que gosta do time, mas a gente não tem mais ajuda de ninguém. As bizarrices dentro de campo eram apenas o reflexo do caos político que agitava os bastidores do Vasco da Gama desde 2002. Naquele ano, o jogo de xadrez cruzmaltino ganhou mais uma peça importante, Roberto Dinamite. O maior ídolo da história do Vasco resolveu mergulhar de cabeça na política interna do clube depois de ser expulso da tribuna de honra de São Januário. Quem ordenou a retirada de Dinamite? O então presidente Eurico Miranda. O senhor é irresponsável. O senhor é irresponsável. O senhor está vendo o que tá... Tem um estádio cheio. O senhor é irresponsável! Na época, na minha visão, era o presidente que, na minha cabeça, em 2008, era o presidente que mais tinha feito coisas boas, o bravateiro, o cara que desafiou a Globo contra o ídolo master. Então, assim, meio que eu ficava, caramba, mano, olha só, olha o Dinamite querendo ser presidente do Vasco, quanto o Eurico, que briga enorme. Hoje eu vejo que aquela eleição ali o rebaixamento foi fruto daquela briga eterna, né? É a briga de egos que existe no Vasco até hoje. Então, assim, aquele rebaixamento foi muito mais político do que técnico. Claro, foi técnico também. Falhamos em campo. Mas tem muito dedo político em diversos pontos. Foram necessárias 2 eleições, com uma delas tendo sido impugnada pela Justiça por suspeita de fraude, para que Roberto Dinamite vencesse Eurico Miranda e, enfim, assumisse a presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Com o papel e a caneta na mão, a primeira ação do agora cartola Dinamite foi trazer de volta à colina histórica um outro ídolo do Vasco, Pedrinho. Tentou fazer o domínio, Edmundo. Bola vai ficar do lado esquerdo, ganhou bem a jogada. E vem o Marquinhos. Marquinhos dominando, tocou Leandro Domingues. Gol do Vitória! Como se fala na linguagem do futebol. E a bolinha já pintou aí de novo. Henrique, Atlético Paranaense 4, Flamengo 2. Aí o Marcelo Cordeiro. Tocou na esquerda, Ricardinho! Gol do Vitória! A imagem do Pedrinho chorando é muito marcante para mim. Entendeu? Porque talvez seja o mais próximo que eu cheguei de um jogador vitorioso. É aquele misto de fracasso com incerteza. E é um sentimento angustiante, né? Porque você não sabe o que vai ser 2009. Você não sabe como é que vai ser a caminhada. Mas mesmo assim a gente vai se fortalecendo cada vez mais. E o Alício Pena Júnior perde a bola. O Clube de Regatas Vasco da Gama está rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. 2 para o Vitória, 0 para o Vasco. O Vasco da Gama retornou à elite do futebol brasileiro como campeão da Série B já em 2009. Muito por conta da contratação de um pacotão de reforços de peso que transformaram o elenco cruzmaltino em uma verdadeira seleção.
Não à toa, mesmo na segunda divisão, o Vasco chegou até as semifinais da Copa do Brasil, sendo eliminado somente pelo futuro campeão Corinthians, de Ronaldo Fenômeno, em um jogo polêmico, em que a arbitragem é até hoje contestada pelos vascaínos. Luciano, tivemos um pênalti do Chicão no jogador Elton. Pênalti, agarrão assintoso do Chicão na camisa do Elton, que o Gaciba, ou encoberto ou não, mal posicionado ou não, deixou de marcar o pênalti a favor do Vasco. Foram precisos mais 2 anos para, enfim, o Clube de Regatas Vasco da Gama se sagrar pela primeira vez em sua história campeão da Copa do Brasil. 11 anos depois, o Vasco é campeão da Copa do Brasil de 2011. O Clube de Regatas Vasco da Gama conquista um título inédito na sua história. O Vasco é o campeão num jogo memorável e histórico aqui no Alto da Glória. Solte essa lágrima que está entalada, deixe esse nó desatar na garganta. Carlos Germano comemora o treinador de goleiros, ídolo da história do Vasco. O Gilmar vai lá para a torcida. É a festa do Clube de Regatas Vasco da Gama de Fernando Praz e Diego Souza. Um clube gigante do futebol brasileiro, resgatado pelo amor de sua torcida, resgatado na sua grandeza, com a conquista de um título que recoloca o Vasco. Essa é uma opinião minha. O título da Copa do Brasil de 2011 é uma das maiores mentiras da história do Vasco. O Vasco começa 2010 muito mal. Você não tinha tanto um time de muita qualidade. E do nada contratou alguns jogadores, comprou outros e tal. Mas quando o Vasco toma aquele gol do Paulinho, incrivelmente por Corinthians, quando o Vasco toma aquele gol do Paulinho, você já vê que a sentença daquele título da Copa do Brasil ia ter que ser paga em algum momento. E é paga ali. A gente vende Fagner, a gente vende Diego Souza, a gente vende outros jogadores, o Alexandre pede para sair. Você vai vendendo todos aqueles jogadores campeões porque você gastou sem ter. Então aí você já tem uma demonstração de como é que o Vasco fez futebol durante anos. Outros 2 atletas que também embarcaram nesta caravela de saída foram Dedé e Fernando Praz. Vivendo grave crise financeira, o Vasco vendeu o zagueiro para o Cruzeiro por 14 milhões de reais. Insatisfeito com o atraso de salários, Praz acionou o clube na justiça e foi para o Palmeiras, depois de 4 anos defendendo o Cruz Maltino. Aliás, um dos principais responsáveis por aquela eliminação também poderia ter partido de São Januário naquela época. Antes de se tornar jogador do Corinthians, o então desconhecido goleiro do PSV Eindhoven da Holanda, Cássio Roberto Ramos, por muito pouco não assinou com o Vasco da Gama. Fato é que, à medida em que a temporada passava, as escolhas dos substitutos de Praz se mostravam muito, mas muito equivocadas. Nenhum goleiro que a gente colocava conseguia fazer uma boa partida. Falar, não, esse cara vai ser titulado. Michel Alves teve um brilharecozinho no começo de carreira no Juventude, mas ficou mais marcado pelos lances bizonhos na carreira dele do que propriamente dito pelas suas atuações. Diogo Silva era um goleiro que vinha do Nova Iguaçu, que tinha uma boa estatura, era um goleiro até para o Nova Iguaçu razoável, mas jogar no Vasco era completamente diferente. E Alessandro pintava. Todo mundo dizia que o Fernando Praz pode ir embora, manda o Fernando Praz embora, porque nós temos o Alessandro. Era um goleiro que tinha uma formação, se eu não estou enganado, na base do Grêmio, veio jogar no Vasco da Gama, ainda na categoria de base, mas que quando se foi preciso trazer o cara, trazer ele profissional, já que o Fernando tinha ido embora, o cara não deu certo. E ficamos com esses caras, sabe? Só para ter uma ideia de uma posição apenas que é crucial dentro de uma equipe de futebol, que é o goleiro, porque todo mundo sabe essa frase batida, mas que é muito real, que um grande time começa por um grande goleiro. O Vasco tinha 4 goleiros, um muito jovem que teve pouca oportunidade, e os 3 que eram os mais experientes e do profissional, que não agregavam nada à equipe.
e que foram um dos motivos da gente ter sido rebaixados, digamos assim. Enquanto sofria para encontrar um goleiro, o Vasco se reencontrou com um ídolo monumental. 7 meses após dizer não para uma proposta de renovação contratual, Juninho Pernambucano voltou a São Januário para sua terceira passagem pelo Cruz Maltino. E, em sua reestreia no Maracanã, no clássico contra o Fluminense, o Reizinho... Olha a chegada do Juninho! Bem, o Reizinho foi o Reizinho. Na volta do Reizinho, na volta de Juninho! 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. O Wendel com a marcação do Jean. Edinho tirou mal. Pedro quem girou, fez o cruzamento, a bola passou pelo Digão, chegou inteira no Juninho. Bateu firme, bateu no cantinho, sem chances para Cavalieri. Juninho, Vasco na frente. Vasco 1, Fluminense 0. 6 dias depois, Juninho marcou o seu último gol defendendo a camisa do Vasco da Gama. Vamos ver quem bate. Dessa vez é o Juninho, bateu no capricho. Gol! É do Vasco! Juninho Pernambucano de falta. Meses mais tarde, na partida contra o Santos, Juninho Pernambucano lesionou gravemente o músculo adutor da coxa direita. Chegava ao fim a carreira do Reizinho da Colina. Aquilo foi uma espécie de presságio. Assim como o último ato de Juninho Pernambucano, o ponto final do Clube de Regatas Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro da Série A de 2013 teve contornos para lá de melancólicos. E vem o Atlético nesse finzinho. O artilheiro do campeonato tá livre, é o Ederson. Ele recebe, de pé direito, bateu! Gol do Atlético! Ederson, número 77. Faz o quinto, o terceiro dele, o 21º do Furacão. Atenção, vascaíno, abaixo nada. Então como é que é? Casaca, a turma é boa, é dentro da fusaca. Vasco! Em 12 de novembro de 2014, Eurico Miranda reassumiu o poder no Vasco. Para voltar à presidência, Eurico deu uma verdadeira demonstração de força política nos bastidores, despachando os outros 2 candidatos, Roberto Monteiro e Júlio Brandt. Para se ter uma ideia, somados, Monteiro e Brandt, que contou com o apoio de ídolos como Edmundo, Felipe e Pedrinho, receberam menos votos do que a chapa Volta Vasco, Volta Eurico. A partir do momento que eu assumi no Vasco, o Vasco vai voltar a ser respeitado. Em se tratando de Eurico Miranda, um fato era crucial para o cumprimento desse objetivo: vencer o Flamengo. Também fazendo paralelo a isso, para ficar bem claro que a rivalidade maior do Rio, querendo ou não, é Vasco e Flamengo. Por mais que Vasco e Fluminense tenham uma história muito grande, desde a época do Remo, você tem o Botafogo, que ao lado do Vasco era um clube gigantesco ali na década de 50 e 60. Então a rivalidade entre Fla-Flu, que já tinha vindo antes, ela cresce ainda mais naquele período. O Vasco e o Botafogo eram 2 times que ficavam mais descolados, até por ser base da seleção e tudo mais. E a relação entre Vasco e Flamengo, a rivalidade, ela começa de fato ali meados da década de 70 em diante, que é quando surge de um lado Zico, do outro lado Roberto. O Vasco ganha o Brasileirão de 74, o Flamengo é campeão carioca em 78, ganha 2 vezes o Carioca em um ano só.
Então é quando de fato começa a criar essa rivalidade entre Vasco e Flamengo, que são as duas maiores torcidas, que são os clubes que têm mais títulos no Rio, são os clubes que têm a maior apelo em âmbito nacional. Na época que ele era dirigente, fazia um marketing em cima muito grande do time do Flamengo, que era o melhor time na época, dominou ali entre 78 a 86, 87, por ali, dominou muito o futebol nacional, ganhou 2 brasileiros, gol Libertadores, gol Mundial, não foi tão dominante em âmbito estadual, e ainda mais fica mais forte ainda a rivalidade quando o Roberto vai para o Barcelona e vai retornar para o Brasil. O Roberto já estava palavrado com o Flamengo. Falta pouco para Roberto vestir a camisa do Flamengo. Quanto vai pagar? Exatamente o que o Barcelona pagou ao Vasco da Gama. E o Eurico, numa manobra, consegue buscar o Roberto no aeroporto. O Roberto acaba retornando e acerta com o Vasco e faz aquele famoso jogo contra o Corinthians no Maracanã, os 5-2 com os 5 gols dele. Então, assim, com os outros times, você tem uma rivalidade, mas contra o Flamengo, acho que passa um pouquinho da rivalidade. Não tem como a gente falar dos 5 maiores clássicos do Brasil e não colocar o Vasco e o Flamengo. O período do retorno de Eurico Miranda coincide justamente com um jejum de 11 partidas sem vitória do Vasco da Gama sobre o maior rival. A título de informação, nos 6 anos sob a gestão de Roberto Dinamite, o Vasco bateu o Flamengo apenas 3 vezes, saindo derrotado em 11 clássicos, até que o destino os colocou mais uma vez frente a frente. O Flamengo, na época, já era o clube que tinha mais dinheiro no Rio, que tinha o melhor elenco do Rio e que era a maior força do Rio. Ponto. E acho que isso não cabe discussão. Quando sai o sorteio na semifinal e eram 2 jogos e a gente sabendo que o time do Flamengo era melhor, o nível de tensão estava muito alto. Acabando o jogo já, sai o lance da arrancada do Serginho Pastor. Serginho invade a área. Acho que, se não me engano, o Wallace dá um tranco nele por trás. Araújo, Arthur Maia se desmarca para passe, ele errou o passe, Serginho, vai sair o Vasco na velocidade, Rafael Silva, dá coberto na esquerda, Serginho na direita, bora pro Serginho, clareou pro pé direito, levou o Serginho, pênalti, marcou o juiz! É pênalti que Rodrigo Nunes está marcando! Gilberto! Gol! Olha pro relógio, levanta os braços e apita. 3 anos depois, 11 jogos sem vencer o grande rival, o Vasco da Gama ganha do Flamengo. Cara, eu lembro desse jogo, já abre um sorrisão, porque foi o que eu falei, o peso de nível técnico talvez não seja tão grande, mas o peso emocional, Ave Maria, foi muito bom, cara. Então, Eurico Miranda soltou a célebre frase. Vocês querem saber? Queria saber qual é a sensação de ganhar já esse campeonato à parte antes do título do estadual. O respeito voltou. Ponto. Embalado, o Vasco da Gama venceu o Botafogo nos 2 jogos finais e, após 12 anos, se sagrou campeão carioca. O Guia Azul bota ali o presidente Eurico Miranda para ajudá-lo a levantar o troféu. Aí o Guia Azul. 4 partidas memoráveis do Guia Azul, eu diria, viu? O Eurico vai entregar pro Guia Azul. Ele levanta o troféu. Vasco, campeão carioca de 2015. Mas o Brasileirão tratou de dar um duro choque de realidade no vascaíno. Porque parece que foram ouvidas vozes lá do fundo. Ora, pois, sou eu, o Tadeu,
O Vasco! Falou em buraco, eu caio. Perdi mais uma vez. Ai, ai, ai. O Vasco terminou o primeiro turno atolado na lanterna, com 12 derrotas, 4 empates e somente 3 vitórias. Em meio à péssima fase, Eurico queria tirar os holofotes de cima do time e, para isso, usava uma de suas principais artimanhas, as boas e velhas cortinas de fumaça. Ronaldinho Gaúcho Vasco. Ronaldinho Gaúcho, fora. Ele está buscando outras... Ele tem outras opções e o assunto do Ronaldinho Gaúcho está encerrado. Andrezinho e Ronaldinho Gaúcho. Ele ia ter o prazer de jogar com o Andrezinho. Quer dizer, não era o Andrezinho que ia ter o prazer de jogar com o Ronaldinho Gaúcho. E a principal de todas. Perder tempo. Se eu achar que o Vasco vai ser rebaixado, eu chego ali e vou ver onde é que é o negócio ali mais distante na Sibéria e me transfiro para lá. É verdade que, no segundo turno, especialmente após as chegadas de Nenê e do técnico Jorginho, o Vasco até que ganhou uma sobrevida. Mas o buraco no qual a equipe havia se metido era tão, mas tão grande que não teve outra saída. Tem que ter história. Eu tenho história. Futebol. Vanderlei Luxemburgo vai lá, o Google, uma história do caralho. Certo? Tem que construir uma história. Você não está aqui por acaso, não está aqui por nada, para não acontecer porra nenhuma. Na verdade, vamos ser muito sinceros, né? O Vasco ele vinha com o roteiro de cair no ano anterior, né? Mas aí encontrou o Luxemburgo, que conseguiu fazer um grande trabalho, talvez nem grande trabalho, mas essencialmente naquele final de temporada para não cair. Em campo e virou a porra do jogo, foi campeão aqui. Tá na história do Vasco da Gama, porra. Não conseguimos fazer a renovação do contrato, o Vasco da Gama entendeu que não deveria dar continuidade ao meu trabalho para essa temporada, não. Na verdade, depois a gente descobre que quem indicou o Abel foi o Luxo. Então, na verdade, foi uma contratação de indicação. Esse que está ao lado de Abel Braga é Alexandre Campelo, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama durante o triênio 2018, 2019 e 2020. Compreender a escalada ao poder de Campelo é crucial para entender as causas do quarto rebaixamento. Então, vamos voltar alguns anos no tempo. Campelo é formado em medicina. Ortopedista renomado, chegou ao Vasco em 1984, ainda como estagiário. Foi contratado 2 anos depois e teve vida longa dentro do departamento médico do clube. Até que deixou o Vasco em 2004, depois de um desentendimento com o então presidente Eurico Miranda, que se intrometeu no tratamento de Marcelinho Carioca. Estava dando uma ordem e que obviamente essa ordem seria cumprida, mas não por mim, que ele colocasse outra pessoa no meu lugar. Voltou a São Januário 4 anos mais tarde, a convite de Roberto Dinamite. Alexandre Campelo entrou efetivamente na política do clube em 2012, um ano após participar da conquista da Copa do Brasil como chefe do departamento médico do time comandado pelo técnico Ricardo Gomes. Campelo foi um dos apoiadores da candidatura de Roberto Monteiro na eleição de 2014. E já no pleito de 2017 se lançou a presidente pela chapa Frente Vasco Livre, isso no dia 17 de outubro. Porém, exatamente 13 dias mais tarde, os líderes da oposição, Campelo e Júlio Brandt, oficializaram uma aliança. A chapa Sempre Vasco Livre teria Brandt como presidente e Alexandre Campelo como vice. A 5 dias da eleição foi a vez de Antônio Fernandes retirar a sua candidatura e declarar apoio a Brandt e Campelo. E, no dia do pleito, em 7 de novembro, com pouco mais de 5 horas restantes para o final da votação, Fernando Horta seguiu o mesmo caminho dos demais concorrentes e declarou apoio à chapa Sempre Vasco Livre. Mesmo unida, a oposição venceu Eurico Miranda somente após a justiça impugnar uma das urnas do pleito, a urna 7,
por indícios de fraude. Venceu a eleição dos sócios. Vamos conversar com o Júlio Brandt? Vamos lá. Candidato à presidência do Vasco da Gama. E que nesse momento, Júlio, por causa da decisão da Justiça que anulou a urna 7, a sua chapa é a vencedora da eleição do Clube de Regatas Vasco da Gama. Júlio, é um prazer recebê-lo aqui no Fox Sports e no Expediente Futebol. Boa noite, equipe do Fox Sports, obrigado. É isso mesmo. A gente, desde o começo, acreditou na Justiça, acreditou que a vontade dos sócios vascaínos, verdadeiros sócios vascaínos, seria respeitada. Isso porque a eleição presidencial no Clube de Regatas Vasco da Gama é indireta. Em um primeiro momento, os sócios votam nas chapas. A vencedora tem o direito de indicar 120 integrantes para o Conselho Deliberativo, enquanto a perdedora nomeia 30. Esses 150 novos conselheiros se juntam a outros 150, os beneméritos, para então escolher o presidente. Na história centenária do Vasco, jamais a chapa vencedora no primeiro turno deixou de eleger o mandatário cruzmaltino. Mas é como diz o ditado, para tudo na vida existe uma primeira vez. O Brandt não seria presidente do Vasco. Esse fake news não seria. Que vocês queriam fazer presidente do Vasco, tentaram de toda maneira, não seria presidente do Vasco. Pronto. Agora foi o Campelo, ótimo. Não pedi nada, não negociei nada. Agora, eu não tenho culpa que aqueles que me apoiam, conselheiros, tenham escolhido e votado no Campelo. O problema é dele, eu não negociei nada. Após a impugnação da urna 7, Eurico se viu fragilizado e resolveu abrir mão de sua candidatura, mas não do poder de influência que gozava em São Januário. Na véspera da eleição no Conselho, em 19 de janeiro, Alexandre Campelo anunciou o rompimento da união com Júlio Brandt. De amanhã na Lagoa. Tentei falar com ele pelo telefone, não consegui. Mas enfim, não é hora de crucificá-lo por essa decisão. É uma decisão individual. Assim, mesmo sem ter sido cabeça de uma das chapas escolhidas na primeira votação e com a bênção da chapa perdedora, da qual se apresentava como opositor ferrenho, Alexandre Campelo foi eleito o novo presidente do Vasco. Então, infelizmente, o maior vitorioso da noite, eu tenho que reconhecer, foi Eurico Miranda. Mas a troco de quê? Rodrigo, achei o Eurico um horrível, uma merda. Porque, cara, o cara destruiu o Vasco. O Vasco implodiu. Tudo que o Vasco passa hoje por conta desse cara. Como é que eu vou bater palmo pra um cara desse? Um cara que foi contra o viés ideológico do Vasco, que foi contra tudo que o Vasco lutava, que era esse regime ditatorial, uma pessoa centralizando todo o poder, uma pessoa que literalmente roubou o Vasco. Sabe? Jogadores que não pagavam a rescisão, e falava que não ia pagar e não pagava. É controverso. Como é que uma pessoa fala que Eurico lutou pelo Vasco e faz esse tipo de coisa? Sabe? Cara, nada contra o Abel. Acho que foi um baita treinador. Mas assim, eu acho que depois de alguns acontecimentos na vida dele, ele deveria refletir um pouquinho se ainda dá para ser treinador, entendeu? Porque assim, eu não sei como ele tá agora, mas naquela época, aparentemente, o cara tava no mundo da lua. O Vasco perdia, ele falava que foi muito bom. O Vasco não jogava nada, ele falava que tava tudo lindo. Hoje foi lindo, cara. Hoje foi lindo. Os garotos tentaram. Deu uma hora que não deu. Né? Então, assim, que ele chega na pandemia sem elenco, porque o Vasco tava sem elenco, literalmente, e perdendo tudo para todo mundo, até para os times pequenos tinha muita dificuldade de ganhar. E aí, cara, ia ser demitido uma hora ou outra, certeza disso. Quando a Covid-19 começava a dar mostras do seu poder dizimador, em um Maracanã já sem público, o Vasco da Gama foi batido pelo Fluminense por 2-0. Era o fim da linha para Abel. Naquele mesmo dia, em 16 de março de 2020, o futebol brasileiro
parou. A Confederação Brasileira de Futebol decidiu suspender, a partir desta segunda-feira, dia 16, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento. Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20. 15 dias mais tarde, o Clube de Regatas Vasco da Gama anunciou um velho conhecido como novo comandante. O Ramon bateu pro gol! Dar aqui as boas-vindas ao Ramon, é um profissional com quem eu tive o prazer de trabalhar, me deu muitas alegrias, né, quando passou pelo Vasco, sendo campeão, uma pessoa de um caráter exemplar, eu tenho muita alegria de tê-lo hoje como treinador do clube. Ramon Menezes unia o útil ao agradável, era capacitado, ídolo da torcida, já trabalhava no Vasco como auxiliar técnico desde 2018 e o principal, recebia um salário baixo. Algo essencial, visto que a pandemia agravou ainda mais a já calamitosa saúde financeira do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para se ter uma noção, com apenas 2 meses de pandemia, o clube demitiu 62 funcionários, suspendeu os contratos de outros 242 e reduziu em 50% os vencimentos de mais de 40 empregados. É de conhecimento público que o Vasco passa por dificuldades financeiras de longa data. Vem lutando para resolver essa questão financeira, mas vive um momento delicado. Então, não tomar atitude nesse momento significa aumentar ainda mais esse endividamento, aumentar ainda mais essa dificuldade. E deu certo. Com Ramon as coisas caminharam bem, pelo menos por um breve período. Luiz Otávio, aí não dá para brincar. Olha a roubada de bola do Benítez, rolou pro meio, a chegada, a chance, toque pro Cano! Gol! Depois de vencer o Ceará por 3-0 fora de casa, o Vasco da Gama assumiu a liderança da elite do Campeonato Brasileiro após 2.979 dias. Eu tô maluco. Eu tô na chuva, eu tô maluco. Eu tô ramonizado, é o Vasco! Alô? Aí, irmão! O Vasco é líder, caralho! Vamos, porra! Tô maluco! Até que chegou setembro. Devolução pro Honda, vem pra entrada da grande área, dá pro Nazário. É bom o ataque do Botafogo, cruzamento no alto, é pro Babi! Gol! É do Botafogo! Matheus Babi! Após a eliminação para o Botafogo na Copa do Brasil, o empate contra o RB Bragantino e as goleadas para Atlético Mineiro e Bahia, Ramon foi demitido. O Vasco, talvez se não tivesse tirado o Ramon, teria se recuperado. Bem, cara, tomou uma goleada, tomou 2 goleadas, né? Uma do Bahia e uma do Atlético Mineiro. Mas assim, cara, não é nada surreal perder para os 2 times. Porém, aí vem uma declaração super política. O Campelo, antes de demitir o Ramon, ele pega o microfone, assim mesmo, igual que eu tô fazendo, ele pega o microfone e fala: ué, vou demitir quando? Quando o Vasco entrar na zona de rebaixamento? Cara, essa é a frase da temporada. Entendeu? É a frase da temporada. Porque, cara, se eu chego pra você e falar assim: caraca, Pedro, a gente vai esperar entrar na zona de rebaixamento? Vamos demitir. Cara, você me olha e fala assim: pô, beleza, irmão, o cara tem a solução. E, mano, não tinha solução. Não tinha. Foi a famosa declaração política. Ele queria fazer aquilo ali porque alguns torcedores queriam. E ele demitiu para poder aparecer porque ia concorrer à reeleição no Vasco.
E talvez tenha sido o grande gol contra dele na temporada. Foi essa demissão aí que, porra, não rolou, cara. O que o Vasco da Gama fez? Resolveu olhar para a grama do quintal do vizinho rubro-negro. Se fosse colocar em porcentagem, quantos por cento você acha que a contratação do Sapinto se deve ao Flamengo ter tido o Jorge Jesus? 1000%. 1000%. Mas assim, com certeza, a fórmula do português foi usada pela inovação de trazer um cara que vai chegar com uma visão de fora e esse cara vai conseguir desmembrar esse time de uma forma surreal. Mas não foi. Porque, cara, você pegar um português e botar o cara para pilotar uma Ferrari é uma coisa. Você pegar um português e botar o cara para pilotar um Gol, bolinha, outra coisa completamente diferente. Mas assim, cara, você pode errar. Mas você não pode perder o time da demissão. Tá errado. O Ramon deixa o Vasco em 10º lugar. O Sapinto, ele fica a queda. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º. Não tem como você ver o teu time caindo de 10º para 18º e não demitir o treinador, cara. Você não pode esperar. Deu errado, assuma e demita. Mas o Vasco não demitiu. Nem pagou, na verdade. Acho que nem pagou um mês de salário pro Sapinto. E, cara, eu acho que em 3 meses o cara teve uma vitória. Não dá. Desculpa, não dá. Como eu falei, o roteiro do rebaixamento começa na saída do Ramon. Na vinda do Sapinto, que não conhecia o Vasco em nada. Nossa, aquele cara não conhecia nada do Vasco. Só conhecia o Romário. Então, assim, é complicado, velho. Romário não jogava mais bola faz tempo. O Sapinto ganhou uma, né? Não dá pra você conseguir manter. E o Vasco sentou naquilo ali, esperou, entrou na zona de rebaixamento, aí demitiu e trouxe o Lucha. Que, como eu falo, o Lucha é muito mais motivacional do que qualquer outra coisa. Nada contra, acho que foi um dos últimos melhores treinadores do Brasil que conseguiu ir para a Europa, mas, meu amigo, é fraco demais. Hoje é só empolgação, não tem inovação. E o Vasco foi de novo nele, deu errado. A 3 rodadas do final do campeonato, com o Vasco precisando ganhar a todo custo, o VAR resolveu não funcionar. Põe a 2. Ok. É o 36, tá? É o 36. Coloca, acha uma mais próxima dele. É o 36 e o 13. O 36 de branco e o 13 de vermelho, vai. Tá. Flávio, estão procurando uma câmera para pegar os jogadores. Coloca o próximo. Pode colocar o próximo e subir no ombro. Coloca no próximo e subimos no ombro. Do 36. Vamos, Paulo. Vamos, Paulo. A linha vamos, não, Paulo. A linha Vamos, não Paulo. Tá vamos, Paulo. Vamos. Esquerda. Vamos buscar. A linha não ficou boa por causa da sombra que atrapalhou. Mas eu preciso pôr a linha, velho. Não tem problema. A gente não tem linha. A gente vai não tem como pôr a linha? Não. Não tem como pôr a linha? Mesmo nas costas do jogador? Não sei como agora frente, tá querendo que ele... Flávio, precisa me pressionar que não precisa. Estamos com um pouquinho de... É o Thiago falando, Thiago. estamos com dificuldades técnicas no momento. Segura um pouquinho, por favor. Põe lá na linha onde der. Põe onde der, Paulo. Onde der, Paulo. Olha só, a linha tá pegando a sombra, entendeu? Do campo aqui, não tem como. Ah, não tem como. Então você tem que definir. Você eu posso tentar aqui. Pra cima. Deu gol. Se não tem como definir... Não, aí, como tem. Coloca aí. É, exato. Coloca aí. Aí, Paulo. Coloca aí. Vamos tentar. Peraí, deixa eu... É que eu não sei se essa linha vai ser, mas vamos lá. Continuamos com dificuldades técnicas. Será essa aqui? Flávio, essa aqui, né? Aí, pode pôr. Basicamente é nessa base aqui. Pode pôr, Paulo. Abaixa um pouco. Por isso a demora, só pra vocês estarem, porque senão fica as especulações só pra vocês estarem cientes, tá? Não é esse jogador aqui, né? Aí. Tá bom aqui? Pode colocar, marca aí. Flávio. Sobe até o ombro. Aí. Agora coloca no pé aqui do 13. É a linha que nós não estamos conseguindo colocar, mas agora achou o momento certo de colocar a linha, tá bom? Mais. Aí, para. Colocar, a linha tinha marca. Subido, agora apareceu, eles já vão colocar, já vai sair a informação. Pode subir. Define. Por aqui, né? Acho que vai ter que pôr um pra trás, né? Vai dar pedido isso aí. Marca. Pode marcar aí? Pera aí, vai na azul. Pode definir, é isso aí. Eu vou falar, só escutem. Define. Jogada, né? Então, mas olha só, essa linha... É sim ou não?
ela não tá muito... Fala, olha só, deixa eu explicar. Tecnicamente a linha não tá boa. É muito difícil ajustar isso aqui, cara. A linha não tá boa tecnicamente. A linha Ô, Flávio. não tá boa tecnicamente, tá? Flávio, gol legal. Gol legal. Ok, foi gol, tá, gente? Cara, aquele jogo já não tava doendo mais, porque o roteiro já tava se caminhando para aquilo, entendeu? Não tinha muito o que fazer. Você ia muito na base da vontade, mas o time já tava meio que cabisbaixo, entendeu? Então, assim, é complicado. Faltou muito pro Vasco, né? Faltou muito em vários momentos. Ah, Marquinhos, mas, pô, o VAR prejudicou o Vasco. Sim, cara, mas o Vasco também não fez por onde para permanecer na primeira divisão. Claro que na revolta ali, né, cara, pô, tá bolado, você tá triste, você tá chateado, você vai culpar o VAR. Mas, pô, será que a culpa do rebaixamento do Vasco foi só do VAR? Foi. Claro que o VAR tem que melhorar e muito, mas assim, eu acho que meio que, tipo, você defendeu da incompetência com algo, né? Ah, cara, vamos botar no VAR e vambora, vamos iludir o torcedor aí, que a culpa foi do VAR. Não foi do VAR. Infelizmente, não foi. A gente não tem que ser hipócrita de, foi o VAR. Não foi o VAR. A culpa foi de muita gente ali naquele ano pelo rebaixamento que, cara, para mim foi injusto porque o Vasco não tinha time para cair, mas fez muita força para cair, caiu, conseguiu o objetivo que foi cair. Então, assim, eu acho que botar a culpa no VAR é só pegar uma muleta pro manco que não consegue andar e que foi o Vasco naquela temporada. Nem mesmo o milagre de Itaquera livrou o Clube de Regatas Vasco da Gama do 4º rebaixamento. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil.